Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a aula passada, tá? Na aula passada nós fizemos, então, a análise da malha pré-definida e copiamos aqui dois novos estudos, tá? Para a gente fazer a análise aí da variação do refinamento de malha, tá ok? Então, vamos pegar aqui já essa primeira malha sem refinamento. E percebam aqui que quando eu faço uma cópia, o SolidWorks ele já traz para mim as forças, tá? Que estão atuantes e os engastamentos, os pontos fixos da peça, ele copia junto com o estudo, tá ok? Então aqui a gente só vai variar a malha, tá? Nesses dois novos estudos. E para isso, é só vir aqui em malha, eu vou clicar com o botão direito, vou em criar malha, que é como se eu estivesse criando uma malha sobreposta a essa, ele vai criar uma malha do início aqui. E quando eu clicar aqui em criar malha, ele vai me dar essa mensagem aqui. Essa mensagem diz o seguinte: refazer a geração de malha irá excluir os resultados do estudo, malha sem refinamento. Então quer dizer o quê? Quando eu gero uma malha nova, todos os resultados eles são perdidos, tá? Todos os resultados que já estão salvos aqui na peça, eles são perdidos. Então, eu vou dar um OK aqui. Vou vir aqui nessa régua aqui, tá? Como eu quero uma malha sem refinamento, percebam aqui, ó, eu vou abrir aqui os parâmetros de malha, percebam aqui o tamanho de elementos que a gente tem, 2,86. Eu vou jogar tudo para a esquerda, tá? Jogando tudo para a esquerda, ele aumenta o número o tamanho dos elementos, tá? Eu vou deixar aqui em malha mesclada com base em curvatura, que eu quero uma qualidade alta, tá? de elemento. E aqui, uma malha grossa, ela ficou aí com 5,72 milímetros e 2,86 milímetros, tá? Então, eu vou dar um OK aqui agora, e aí percebam como que vai ficar a discretização dessa malha, tá? Então, percebam aqui, pessoal, olha o tamanho dos elementos, tá? Olha a quantidade de elementos, a gente tem bem menos elementos do que no outro estudo. Isso aqui vai refletir em uma análise mais pobre em resultado, uma análise aí, menos confiável, né? Então, vocês vão perceber depois a diferença no resultado aí entre essa análise, entre a análise com malha refinada e entre a análise com malha pré-definida, tá ok? Eu vou fazer aqui o mesmo processo, tá? Para essa peça aqui, só que agora nós vamos aqui criar uma malha refinada, tá ok? Aqui, então, eu vou vir e colocar esse cursor todo para a direita, a malha mais fina. Aqui, para vocês conseguirem ver também, ó, ficou 1,43. Então, ficou aí praticamente 3 vezes menor os elementos do que aquela outra malha. Então, vou vir aqui, dar um OK. Aqui, ó, ele tá gerando a malha. E beleza. Então percebam aí, deixa eu colocar aqui no plano frontal. Percebam que a quantidade de elementos é muito superior à quantidade de elementos que a gente fez aqui na malha sem refinamento. Então a gente tem muito mais nós, a gente tem muito mais incógnitas, tá, para serem resolvidas e consequentemente a gente tem um resultado melhor, mais apurado das tensões, dos deslocamentos, das deformações de engenharia e etc, tá? Então eu vou salvar aqui, tá, meus modelos, vou dar um salvar aqui. E beleza. Agora nós vamos gerar os dois estudos, tá? Os dois novos estudos. Essa malha pré-definida já tem o estudo nela, que é o que a gente fez na aula passada. E agora eu vou fazer aqui na malha sem refinamento e na malha refinada. Então é só vir aqui, executar estudo. Ele vai executar o estudo muito rápido, porque é uma malha que não tem muito o que calcular aqui, tem poucos elementos. Ok. Vou vir na malha refinada agora e executar o estudo também. Ele demora um pouco mais, tá? Se eu clicar em mais aqui, por exemplo, ele me dá aqui o total de graus de liberdade que eu tenho, o número de nós que eu tenho, o número de elementos que eu tenho, tá? Então é bem iterativo aqui o programa, tá? Então aqui demorou um pouquinho mais e ele vai aqui plotar a análise para nós, tá ok? Então, após nós fazermos aí os 3 estudos, tá? Agora nós vamos aí partir para a análise, tá? Para comparação entre esses estudos.
E como nós fazemos isso? É só vir aqui em comparar resultados, tá? Então, vou dar um clique aqui com o botão esquerdo, ele vai abrir essas opções aqui do lado. Eu vou selecionar aqui todos os estudos nessa configuração. O de vocês aí vai estar provavelmente somente o estudo atual. Então, coloquem aqui todos os estudos nessa configuração. Eu vou tirar aqui o deslocamento, vou deixar só tensão, tá? Só para ele fazer a análise de tensão, a comparação. Vou deixar aqui tensão e vou deixar aqui tensão. É só vir aqui e dar um OK. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para nós aqui os 3 estudos, tá? Então, aqui a gente tem o estudo 1, que é a malha pré-definida. Nós temos aqui a malha mais refinada e nós temos aqui a malha sem refinamento, tá bom? Então, vamos lá aos resultados. Percebam aqui, pessoal, que no estudo com malha pré-definida, que é aquela malha que o SolidWorks eles recomendaram para a gente, é uma malha definida, pré-definida, nós alcançamos aqui uma tensão máxima de 297 megapascal, MPa, tá bom? Já na malha que não tem, que tem um refinamento muito grosso, bem grosseiro os elementos, nós tivemos aqui uma tensão máxima de 276, tá ok? Isso aqui nos dá uma diferença, vamos pegar aqui, 21 MPa. A gente tem diferença aí de 21 MPa de uma análise para outra. Se a gente pegar aqui que está em 297, 21, dá quase aí 10% de diferença, tá? Já que na malha mais definida, na malha mais refinada, ele dá aqui uma tensão máxima de 302 MPa, tá ok? Então, a gente percebe que a diferença da malha mais refinada para a malha pré-definida é quase mínima aqui, tá? Então, de 297 para 302, nós temos aí 5 MPa. Então, 5 MPa dá de diferença de uma para outra, em comparação que aqui da malha menos refinada até a pré-determinada, a gente tem uma diferença aí de mais de 20 MPa, tá ok? Então, a gente consegue visualizar aqui todos esses resultados simultaneamente com essa ferramenta de comparar estudo, tá? Então, eu tenho esses três estudos aqui. Se eu tiver mais estudos, vai aparecer. Então, eu consigo verificar aí cada estudo, quanto que ele deu, quanto que está sendo a diferença de cada um. E eu consigo fazer isso aí para todos os resultados, tá? Então, vamos fazer agora de deslocamento, para a gente dar uma olhada. Eu vou sair aqui, vou vir comparar resultados novamente. E agora eu vou escolher aqui deslocamento, tá? Então, eu vou tirar aqui por deslocamento. Beleza. Vou dar um OK. E agora ele vai me mostrar os deslocamentos que ocorreram aqui na peça, tá bom? Então aqui a gente pode ver que deu 0,05 milímetros, aqui 0,05, aqui 0,05. Então a gente não teve uma diferença aqui de deslocamento muito grande. A gente tem uma diferença aqui na quarta casa, tá? Depois da vírgula, então é meio irrisório aí esse deslocamento na maioria das aplicações. Então, a variação de deslocamento entre os estudos ela não foi tão grande, tá? Isso acontece porque quando a gente está realizando um estudo usando o método dos elementos finitos, os deslocamentos são a primeira incógnita, é a incógnita principal do problema, tá? Então, os resultados tendem a ser mais precisos, independentemente aí da qualidade da malha, tá ok? Você não precisa de uma malha muito refinada, uma malha muito boa para ter um resultado confiável, para ter um resultado fiel de deslocamento. No entanto, os valores das tensões os valores das tensões aqui e da deformação em engenharia, eles são derivados dos valores de deslocamento. Então, por isso os valores de tensão e as deformações em engenharia, eles não são tão precisos assim, e você precisa apurar esses valores, obter esses valores através de uma sequência de refinamento de malha para minimizar o que a gente chama de erro de discretização, tá ok? Que é esse erro das imprecisões quando você trabalha com uma malha inadequada, tá ok? Então, vamos agora voltar lá no PowerPoint, onde a gente vai fazer de forma numérica um exercício similar a esse, bem similar, para a gente poder comparar
a análise de elementos finitos com a análise no lápis e papel, vamos dizer assim, né? Então, eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho e a gente já vai lá para o PowerPoint. Bom, então aqui a gente já está agora para fazer o cálculo, né, numérico desse exercício, que é um exercício similar, muito similar àquele que a gente fez lá no Simulation, tá? Então, iniciando aqui, eu acho que vocês já viram aí algo relacionado a concentradores de tensão ao longo da vida de vocês, ao longo da vida profissional acadêmica, e nos livros de resistência dos materiais, tá? A gente encontra aí estudos relacionados a concentradores de tensão por descontinuidades geométricas bem simples, como, por exemplo, essa placa com furo. É bem similar ao que a gente acabou de fazer lá atrás, tá? Então, para esse tipo de problema, o que a gente vai verificar é o seguinte: para essa configuração aqui sem deformação, levando em consideração essa área de seção transversal aqui, ó, que é menor que a área que a gente tem de seção transversal aqui nessa peça. Então, para essa peça aqui, sem deformação, para essa peça aqui deformada, a configuração dessa peça deformada, observe que essa peça aqui, a configuração deformada dela é bem próxima ao que a gente encontrou lá no Simulation, tá? Então, para esses exemplos aqui, a distribuição real das tensões, ela ocorre dessa forma aqui, ó, tá ok? Então, a gente tem uma tensão mínima, à medida que a gente vai se aproximando aqui do centro, a gente vai aumentando essa tensão. Então, quanto mais próximo aqui do furo, né, que é o concentrador de tensão, que é a descontinuidade aí da peça, maior a tensão. Quanto mais longe desse furo, menor a tensão apurada. Isso aqui nas duas faces aqui, nas duas áreas transversais, tá? Então, vamos lá. O que a gente quer encontrar aqui é essa tensão máxima, tá? Essa tensão máxima aqui, ela vai ser calculada de acordo com essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela é impressa para esse tipo de situação, tá? Então, essa tensão máxima, ela é igual ao K, ao fator K. Esse fator é um fator concentrador de tensão, tá? Para vocês aí dar uma relembrada. E ele tem relação com a geometria da peça e com o tipo de imperfeição, o tipo de descontinuidade que eu tenho nessa peça. Então, ele leva em consideração a forma geométrica, né, da peça e o tipo de descontinuidade que essa peça tem. E aí a tensão média é a distribuição média das tensões ao longo da estrutura, tá? Sem contar a parte aí da descontinuidade, tá ok? E a gente pode ver melhor aqui, ó, nesse outro slide, que a gente tem um problema, tá? Agora, envolvendo uma placa retangular furada, que é aquela plaquinha que a gente viu no slide anterior, infinitamente longa. Então, esse infinitamente longa, ele já nos diz que vai ter uma diferença entre o resultado obtido aqui numericamente com o resultado obtido lá no simulation. Por quê? Lá no simulation, a gente tem uma placa com medidas conhecidas. A gente não tem uma placa infinitamente longa, tá? Então, a medida lá que é conhecida de 100 milímetros, aqui ela é considerada como infinita. Então, a gente já vai ter uma diferença por conta disso, tá? Então, continuando aqui, essa placa está sob uma carga de tração, possui uma solução analítica conhecida. A tensão média encontrada no corte transversal, onde está localizado o furo, é definida através da equação. Então, aqui a minha tensão média, tá? Ela é igual à minha força dividido pelo W. O W é a largura da placa, tá? Que é aqueles 50 milímetros, menos 2 vezes o raio, ou menos o diâmetro, vezes a espessura, tá? Então, aqui a gente tem a configuração da nossa peça, ela está sendo tracionada aqui, tá? Aqui a tensão média, essa formulinha que a gente tem exatamente igual aqui. Aqui no eixo Y, a gente tem o nosso fator K. E no eixo X, a gente tem essa relação aqui, ó, que é o diâmetro dividido pela largura da peça, que no nosso caso vai ser 20 milímetros dividido pelos 50 milímetros, o que dá aí 0,4, tá? Então, se a gente pegar aqui 0,4, bater aqui e vir para cá, nós vamos ter aí um fator de 2,2, tá bom? E aí a tensão máxima aqui é aquela tensão que a gente
já explicou lá no slide anterior, tá ok? Então, reforçando aqui, nós fizemos o ponto vermelho aqui para jogar e achar o 2,2, que é o fator K, e a tensão média, então, vai ficar 20.000 newtons, dividido por 50 milímetros, que é o W, menos 2 vezes 10 milímetros, que é o diâmetro, vezes 5 milímetros, que é a espessura. Isso dá aproximadamente 133,3 megapascal, tá ok? E aí, realizando o próximo cálculo, nós encontramos aí uma tensão máxima de 293,26 megapascal, tá ok? Isso aqui é o cálculo numérico, é a solução numérica que a gente encontrou para a tensão máxima, tá? Então, essa aqui teria que ser exatamente a tensão máxima que a gente teria lá no simulation para bater 100% com o resultado de lá. Porém, entretanto, a gente viu que todos os exercícios, geralmente, eles consideram algumas coisas que, na realidade, são diferentes. Então, por exemplo, esse aqui ele considera uma placa infinitamente longa. Outros exercícios não consideram atrito, por exemplo, para realmente facilitar o cálculo na mão, tá? Então, esse valor, ele não vai bater exatamente com o valor que a gente apurou lá no simulation. Então, vamos voltar lá no simulation para a gente fazer essa comparação. Bom, então voltando aqui no SolidWorks, tá? Eu vou sair dessa comparação aqui de estudos, vou voltar lá para o resultado para comparar os estudos, mais os estudos de tensão, tá? Para a gente verificar aí quanto foi a diferença do modelo analítico, modelo numérico, para o modelo do simulation. Então, eu vim aqui para gerar o estudo novamente. Então, aqui, tá? A gente tem aqui 297 megapascal, tá? Aqui a gente tem 302 e aqui a gente tem 276. Então, percebam, pessoal, que a diferença aqui da malha pré-definida do SolidWorks para o modelo numérico, ela é muito baixa, tá? Ela chega aí, acho que não chega a 3%, tá? De diferença entre o modelo simulado e o modelo calculado manualmente, ali, feito cálculo numérico. Isso aí nos prova, tá? Que a lógica de programação por trás do SolidWorks Simulation, ela é muito fiel às normas, tá? Às fórmulas de engenharia que a gente tem aí na literatura, que a gente tem no dia a dia, tá? Então, o SolidWorks, ele nos traz resultados aí muito fiel ao resultado real, tá? Ao comportamento real da peça. Então, se a gente for pensar que a gente tem três níveis, tá, de verificação de resultados, de análise, a gente tem um primeiro nível ali, que é o nível de fazer o cálculo numérico, de fazer o cálculo ali no papel e caneta, para chegar em um resultado. A gente tem o segundo nível ali, que seria fazer um modelo dessa peça real, tá? E simular ela em serviço. Então, isso aí nos traria um custo muito alto, tá? Dependendo aí também das medidas dessa peça, tá? Então, seria um modelo destrutivo. Também temos aí o modelo de simulação. O modelo de simulação, pessoal, a gente consegue fazer facilmente aí, rapidamente, um estudo, tá? De simulação em cima de um modelo que a gente já tem aí no CAD ou que a gente desenha. Então, o modelo de simulação ele é muito utilizado na área de engenharia mecânica para prever realmente o comportamento real dessa peça aqui simulando, tá? Então, é um modelo aí que é muito interessante a gente usar nos projetos para prever aí as falhas, para prever os estudos. Então, nós recomendamos muito para o uso do simulation no dia a dia do pessoal. Beleza? Agora vamos voltar lá para o resumo da aula, para a gente ver o que a gente viu nessa aula. Então, nessa aula, tá, pessoal, que é a aula de processo de análise, nós usamos um modelo simples, tá, para conhecer as principais etapas do processo de análise por elementos finitos. Então, foi uma plaquinha simples ali, nós aprendemos a definir o material dessa placa, colocar as medidas, fazer a análise, tá? Então, um modelinho bem simples ali para vocês. Nós criamos aí diferentes estudos
para executar uma análise estática linear com 3 tipos de malhas diferentes. Então, a gente fez aí o estudo em 3 malhas diferentes para ver o resultado da variação desse refinamento de malha, tá ok? Enquanto preparávamos ali os modelos para análise e examinávamos os resultados obtidos, apresentamos o conceito de erro de modelagem e erro de discretização. Vale a pena a gente dar uma reforçada aqui nesses erros, tá? Então, o erro de discretização, ele tem a ver aí, ele é diretamente ligado ao tipo de malha que a gente está usando, ao refinamento de malha que nós estamos utilizando ali na simulação. Já o erro de modelagem é um erro que a gente assume, tá? É um erro de truncamento ali do solver, do SolidWorks Simulation, já que ele é finito, tá? Ele não tem, como no exemplo que a gente fez manualmente, aquela largura infinita, aquele comprimento infinito. Inclusive, fica de exercício aí para vocês, se quiserem alterar a medida do comprimento lá, colocar maior, certamente o resultado ele vai se aproximar mais do modelo numérico que a gente fez, tá bom? E para finalizar, nós atingimos aí o objetivo dessa aula, que era fornecer uma compreensão da metodologia de análise por elementos finitos e das capacidades do programa necessárias para concluir as próximas lições. Então, foi a primeira análise que a gente fez aí mais detalhadamente, nós vamos fazer outras agora, um pouquinho mais complexas, e espero que vocês tenham entendido aí, principalmente no refinamento de malha, definido aí bem na cabeça de vocês os erros de modelagem, o que é um erro de discretização, como que a gente compara resultados, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, comentem aqui no vídeo, chama a gente no WhatsApp para o suporte, tá bom? Não fiquem com dúvidas, tem que estar muito bem definido isso aí na cabeça de vocês, para vocês conseguirem aí seguir de maneira saudável no curso, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Até logo!